Agora 7h19, Pedro Duran está de volta para trazer em detalhes para a gente o que o consumidor está reclamando. O Procon de São Paulo divulgou uma lista das empresas com mais reclamações registradas no ano passado. E aí, Pedro Duran, o que está incomodando o consumidor brasileiro? Pois é, Carol, algumas dessas respostas, alguns desses resultados já eram esperados. Porque a gente, obviamente, vê como algumas empresas atuam e como as pessoas reagem quando há problemas na prestação de serviços. Noticia, inclusive, né? Exatamente, dos mais variados tipos de serviços, né? Então, as campeãs de reclamação, as empresas que foram mais reclamadas em 2024, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, já estavam nesse mesmo ranking nos anos anteriores e não conseguiram resolver o problema. O Procon tem, inclusive, toda essa listagem. Mas o que a gente vai trazer aqui hoje são as categorias de onde vieram essas reclamações. A gente preparou uma arte que mostra exatamente o panorama dessas reclamações, Carol, por setor. Então, olha só como é que elas se dividem. A categoria que teve mais reclamações foi a categoria de produtos. E especialmente no que diz respeito a falhas na entrega de produtos, 33,4%. Demora na entrega, entra nessa categoria também. Demora na entrega, o produto que é entregue em desacordo com aquilo que havia sido comprado, problemas na hora de você ter o entregador chegando na residência da pessoa, às vezes diz que não foi encontrado, entrega em um outro local. Aqui, o principal mesmo é a demora, mas um panorama geral que tem a ver com esse tipo de item. Não sei se você se lembra, também a gente tem nesse grupo aqui os golpes. A gente falou muito de um golpe que aconteceu lá no Sul, mas em todo o Brasil, do Nego Di, que inclusive chegou a ser preso por conta daquela loja que ele fazia a propaganda dos produtos, mas na verdade, segundo a polícia, eram golpes, os produtos nunca chegavam, enfim. Então, isso também entra nessa categoria de reclamações em relação a produtos, os golpes que são feitos de empresas falsas que criam um site para vender e, na verdade, não existem. Então, aqui a dica do Procon também é ter muito cuidado quando você vê aqueles anúncios que aparecem. No Instagram tem bastante, né? Você vai rodando o feed, de repente aparece um anúncio, olha esse sofá com preço ótimo e tal. E aí você vai, eu não conheço essa loja e tal, mas compra e, na verdade... O valor se torna atraente, né? É isso, era um golpe. Segundo item, são os serviços privados. Serviços geralmente oferecidos às famílias. E nesse item, que aliás teve um aumento na inflação do mês de fevereiro, o que chama atenção são os pacotes turísticos. 23,8% das reclamações são desse tipo de serviço. Pacotes que são oferecidos para as pessoas e não são... acabam não se tornando realidade por parte das empresas. Tem algumas empresas que, inclusive, têm problemas crônicos no pagamento disso. Para você saber, Carol, um dos tipos de empresa que está nessa lista são aquelas empresas que vendem passagens de avião por milhas e que acabam não entregando as passagens. Então, esse tipo de empresas que têm pacotes com hotéis, com acomodação, transporte, etc. e tal, é o principal fator para ter feito com que esse grupo de empresas ficasse em segundo lugar. O terceiro são os serviços financeiros, aqui é basicamente banco. Banco, cartão de crédito, empréstimo, aquelas financiadoras que tem nas ruas que você pode pedir empréstimo mesmo tendo nome sujo, etc. e tal. Cobranças indevidas é o pior problema. E aí 22,4% das reclamações vem justamente dessa área. E o último que eu fiz questão de colocar ali, porque tem uma das empresas que figura entre as principais, são os serviços essenciais, 9,6% das reclamações. E a queda de energia elétrica foi o que determinou que esse item tivesse tantas reclamações no ano de 2024. Ali entra gás, apagões, luz, né? Telefone, energia, tá tudo naquele pacote. Mas os apagões que acabaram sendo determinantes para que essa área fosse uma das mais destacadas nas reclamações do Procon. O que chama atenção, porque ali é uma reclamação que mexe com a vida das pessoas. Existe uma diferença muito grande entre o liquidificador que não chegou... Sim, e o teu dia a dia, né? A sua viagem que teve que ser adiada, uma conta de um cartão que veio a mais do que você deveria pagar e a falta de luz, falta de gás, falta de energia que pode impactar o seu dia a dia. Luiz Orsatti Filho, diretor do Procon, conversou com a gente, comentou um pouco sobre os resultados e os achados deles de 2024 e falou também das principais reclamações dos consumidores. Vamos ouvir o que ele disse.
A lista das maiores reclamações de 2024 mostra que ainda há muita resistência por parte das empresas em resolver casos mais complexos, que são justamente aqueles que requerem o auxílio dos especialistas do Procon São Paulo. Houve, inclusive, uma redução média de quase 3 pontos percentuais no índice de solução dessas demandas, contra um aumento de 16% no volume total de reclamações, o que é um dado extremamente negativo para as marcas. Muitas pesquisas têm demonstrado que os consumidores estão cada vez mais suscetíveis a trocarem de fornecedor quando têm uma experiência negativa com o produto ou serviço. E é sob esse ponto de vista que o cadastro de reclamações realizados pelo Procon São Paulo deve ser analisado. Você sabe que o número de reclamações não atendidas que se transformaram em processos subiu de 2023 para 2024 16%, o que é um sinal amarelo. É sinal de que as empresas estão tendo menos capacidade de resolver o problema dos consumidores do que tinham antes. E por vezes o consumidor sequer sabe do seu direito, né, Pedro? Sim. Também fico alerta para quem está nos acompanhando, sabe os seus direitos para poder reivindicá-los, ir até o Procon e de fato ter os seus direitos atendidos. É isso. E não hesite em reclamar, né? Sim, O Procon é um dos canais, mas tem vários outros. Você tem que fazer isso para poder garantir que o seu direito seja respeitado. Então, não deixe de fazer com que a empresa honre aquilo que se comprometeu a fazer e cumpra com o combinado. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Até já.